Boa tarde, meus pequenos! Vocês estão prontos para mais uma aula? Hoje a professora de vocês está bem Emília, bem bonequinha. Por que a professora hoje está assim? A professora hoje está assim porque amanhã é o Dia Nacional do Livro Infantil. E nós vamos aprender como que surgiu essa data. Quem foi um dos maiores escritores do livro infantil? Isso tudo nós vamos aprender hoje. Por isso que a tia tá assim, bem bonequinha. Hoje nós vamos aprender sobre o homem que foi pioneiro na construção desses livros. Ele se chama Monteiro Lobato. Toda história tem um autor e todo autor tem uma história. E essa história nós chamamos de biografia. A gente já aprendeu na sala de aula o que é biografia. Biografia é a história de uma pessoa, ok? E nós vamos conhecer a história desse autor que criou personagens incríveis que nós vamos descobrir ao longo de sua biografia. Personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi o seu maior sucesso. Vamos lá comigo? Vamos aprender quem foi Monteiro Lobato? Primeiro de tudo, o nome dele era José Bento Monteiro Lobato. E ele nasceu em São Paulo no dia 18 de abril de 1882. Aos 15 anos, infelizmente, ele perdeu os seus pais e foi morar com seu avô, o Visconde de Taubaté. Ele foi morar com ele nas suas fazendas e tal. Ele foi um dos primeiros escritores a fazer a literatura infantil em nosso país, pois poucas pessoas pensavam em escrever para crianças, escreviam só para os adultos. Passou então a ser o maior escritor de livros infantis e chegou a fundar uma editora para divulgar os livros e combater o analfabetismo. Para quem não sabe, o analfabetismo é aquelas pessoas que não sabem nem ler e nem escrever, certo? Vocês já são alfabetizados, vocês sabem ler e sabem escrever, mas existem muitas pessoas que ainda não sabem nem ler e nem escrever. Aquelas pessoas crianças, mas também tem aqueles vovôs e vovós ou até papais e mamães que também não sabem ler e nem escrever. Se existe alguém assim na sua família, busque ajudá-lo para que ele possa entender e ver e conseguir ler as coisas, como no supermercado, na padaria. Então você também é responsável por isso. Você pode estar ajudando o seu vovô, a sua vovó, ou seu papai e a sua mamãe que não sabe ler, certo? Em quase todos os livros para crianças de Monteiro Lobato aparecem os personagens dos famosos Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aí já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Acho que muitos de vocês já assistiram. E os personagens mais famosos são eles: Dona Benta, Emília, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa e o Marquês de Rabicó e muitos outros. Seus livros mais apreciados são O Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, O Poço do Visconde, Emília no País das Gramáticas, Geografia de Dona Benta, O Saci, Viagem ao Céu
História do Mundo, O Marquês de Rabicó, Fábulas, Caçadas de Pedrinho e muitos outros. Em homenagem ao maior escritor da literatura infantil brasileira, foi escolhido o dia 18 de abril como Dia Nacional do Livro, data do nascimento de Monteiro Lobato. Em 4 de julho de 1948, infelizmente Monteiro Lobato faleceu em São Paulo, mas deixou um grande legado para a gente, que são seus livros, as suas fábulas, e isso nós vamos aprender. A fábula, ele é um gênero textual. O que é gênero textual? Gênero textual é um tipo de texto. E hoje nós vamos aprender sobre fábula. Mas, professora, o que é fábula? Fábula é uma narrativa ou uma história onde a gente conta alguma coisa, onde os personagens geralmente são animais ou objetos inanimáveis. O que é isso? São objetos que não têm vida, como a boneca Emília, o Visconde de Sabugosa, né? O porco Rabicó, né? São isso. Fábula é uma narrativa em que os personagens geralmente são animais ou objetos inanimáveis, certo? E que eles nos ensinam alguma coisa, eles finalizam a história com uma moral. Por isso que a maioria das vezes vocês veem qual foi a moral da história, o que foi que a história nos ensinou. E a fábula é assim, ela sempre ensina alguma coisa pra gente. E eu vou ler para vocês, certo? Uma fábula de Monteiro Lobato, que tem por título A Assembleia dos Ratos. Vamos lá. Era uma vez uma colônia de ratos que viviam com medo de um gato. Resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um jovem e esperto rato levantou-se e deu uma excelente ideia. Vamos pendurar uma sinaleta no pescoço do gato. E assim, sempre que ele estiver por perto, ouviremos a sineta tocar. E poderemos fugir correndo. Todos os ratos bateram palma. O problema está resolvido, disseram eles. Vendo aquilo, um velhinho rato que tinha permanecido calado levantou-se de seu canto e disse: o plano é inteligente e muito bom. Isso com certeza porá fim às nossas preocupações. Só falta uma coisa. Quem vai pendurar a sineta no pescoço do gato? Esta é uma fábula Assembleia dos Ratos de Monteiro Lobato. E qual é a moral desta fábula? Falar é muito fácil, fazer que é difícil. Essa é a moral da história. Isso é o que a fábula Assembleia dos Ratos nos ensina. Que a gente não pode falar demais. O importante é agir. Porque você falar é fácil. O difícil é fazer o que você está falando. É praticar o que você fala. Certo? É igual na Bíblia. Os mandamentos são 10. A gente pode dizer: eu adoro a Deus acima de todas as coisas. Mas será que adora de verdade? Será que você deixaria o seu tempo de estar no celular para estar falando com Deus? Então, isso que a fábula está dizendo, que falar é muito fácil. O difícil é pôr em prática aquilo que você fala, né? Então, gente, a aula de hoje é esta.
E eu estou com muita saudade de vocês. Espero que essa quarentena passe logo pra gente voltar pra escola e se encontrar e dar aquele abraço apertado. Amo vocês. Até a próxima aula.